Vamos lá, gente? Ó, Rosiane. Rose é vendedora de planos de saúde. Ela recebe R$ 1.200 de salário fixo mensal e R$ 100 a cada plano vendido. Com base nisso, faça o que se pede. A. Expresse o salário mensal de Rosiane em função da quantidade de planos vendidos. Seria bem fácil, não é isso? Vocês aprenderam e vocês viram isso na aula de ontem. Eu tenho que colocar esse salário mensal dela em forma de uma função. E aí, como é que seria? Seria 1.200 o quê? Isso, correto. Mas olha só, toda vez que você colocar a expressão, lembre-se que há uma dependência. Aí você tem que colocar essa dependência. Qual é a dependência? Quem é que depende de quem aí? O salário depende da quantidade de planos de saúde que ela vai vender. Se ela não vender plano de saúde nenhum esse mês, por exemplo, ela vai ter zero. Mas ela recebe um salário fixo de R$ 1.200. Ou seja, ela vai receber, em relação à venda de planos de saúde, zero. Mas tem um salário que é de 1.200. Então, por exemplo, a gente pode sinalizar esse salário dela por S. Então, salário, não é isso? Vai ser igual a 1.200, que é fixo, mais os R$ 100 pelo plano de saúde, por cada plano de saúde que ela vende, como você colocou aí. Corretíssimo. Mas coloque o S, porque o S aí vai ser o termo de dependência. Ele depende de quem? De X. De X, esse X aí está indicando o quê? O número de planos de saúde que ela vende. Certo? Pode ser também, não. Ó, f de x. Você colocou de uma forma mais formal, como uma função. 1.200 mais 100x. Eu coloquei esse S pelo fato, S é a incógnita também, né? O salário dela. Esboce o gráfico da função. Vamos esboçar o gráfico da função. Para isso, a gente vai pegar a lei da função que a gente acabou de criar, que foi qual? Esse f de x ou o salário dela. Vamos colocar aqui, ó, valores aleatórios para x, não é isso? Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. X. Aqui eu tenho, deixa-me ver aqui. Vou botar o f de x mesmo. F de x é igual a 1.200 mais 100x. E aqui eu tenho xy, que é meu plano, ou meu par ordenado, onde eu vou colocar lá no meu plano cartesiano. Vamos lá então, olha só. Vamos dizer que em um mês ela não tenha vendido absolutamente nada. Vou colocar aqui apenas 3 meses. Eu não vou ter espaço e também não é necessário. Vamos lá. Vamos dizer que em um determinado mês ela não tenha vendido nenhum plano de saúde. Qual vai ser o salário dela? R$ 1.200, isso mesmo. Porque eu só vou substituir o x por zero. Então vai ficar 100 vezes zero dá zero. 1.200 mais zero vai dar 1.200. Vamos fazer essa continha aqui mentalmente, viu, gente? Que eu não vou ter espaço aqui não. Então vai ter 0, 1.200. Então, se nesse mês ela não vender nenhum plano, vamos dizer que ela venda 10. Vamos colocar números redondos grandes assim. Vamos botar 10 e 20 aqui. Vamos dizer que... Oi, diga. Não entendi. Não entendi, Eduardo. Repete, por favor. Você colocou sequência como assim?
Que sequência? 1, 2, 3, por exemplo? Mas é muito pouco, Eduardo. Pense porque você vai ter planos de saúde, entendeu? Você não vende um só no mês. Quem trabalha com isso não vende um só. Eu pensei dessa maneira. Mas não está errado não. É porque meu gráfico vai ficar muito próximo os pontos um do outro. Se eu colocar apenas 1, 2, 3. Entendeu? Mas não está errado não. Não está errado não. Então se eu vender 10, vai ser o quê? 1.200, 2.200. Então, ó, substituindo vai ficar 1.200 mais 1.000, porque vai ficar 100 vezes 10. Então vai ficar 2.200. Então eu vou ter 0, 2.200. Se eu vender 20, 0 não, desculpe, 10. Isso. Então se eu vender 20, eu vou ter 100 vezes 20, vai dar 2.000. 2.000 mais 1.200 vai dar 3.200. Então eu vou ter 20, 3.200. Pronto. Vamos lá construir meu gráfico. Deixa eu pegar aqui uma régua. Para ficar bonitinho. Vamos fazer aqui. Ó, minha reta saiu bonitinha, tá vendo? Só porque eu falei. Deixa lá. Bora lá. Vamos lá, eu tenho um x aqui. É isso? Esse x aqui ele vai representar o quê? Eu vou colocar para ele representar a quantidade de planos de saúde que ele vai vender. Então, 0, aqui o ponto inicial, 10, aí eu não vou precisar nem chegar lá. E aqui eu vou botar 20 planos de saúde. E aqui eu vou colocar cada 200. Eu vou colocar assim. Por que eu vou colocar cada 200? Observe aqui, ó. 1.200, 2.200, 3.200. São múltiplos do número 200. Então vamos fazer aqui, ó. 200, 400, eu não vou colocar todos não. 600, 800, 1.000. Acho que não vai dar nem lá em cima. Não precisa nem... A gente não precisa de todos os pontos não. Bora lá. 1.000, 1.200, salário inicial dela. 1.400, 1.600, 1.800, 2.000, 2.200. Como a gente não tem esse espaço todo, isso aqui vai ser y. E aqui vai representar o salário dela. Então vamos lá. Se ela não vender plano de saúde algum, o salário dela será de R$ 1.200, não é isso? Ó, 0, 1.200. Vendo? Quando a abscissa é nula, vamos começar a lembrar desses detalhes aqui na construção do gráfico. Quando a abscissa é 0, o ponto está em cima de y. Aqui eu tenho, se ela vender 10 planos de saúde, o salário dela passa a ser de quanto? R$ 2.200, ó. Então primeiro eu vou em x, para depois marcar y. E aí eu venho com minha reta numérica. Ó. Minha reta numérica não, minha reta.
passando pelos dois pontos, vocês vão ver que vai estar sempre alinhado, ó. Tá aí. Questão letra C. Não tem, né? Próxima questão. Se ela vender 15 planos de saúde, qual será o seu salário? Então, se ela vender 15 planos de saúde, significa que eu estou fazendo o quê? Naquela lei da função que a gente escreveu, S, que é o salário dela, não é isso? A gente pode colocar aqui o SX, o f de x, que vai ser a mesma coisa. Vai ser igual a 1.200 mais 100x. Eu vou substituir quem aí? O x, não é isso? Pronto, então eu vou pegar o que? O salário dela. Se ela vender 15 planos de saúde, vai ser 1.200 mais 100 vezes 15. Então, o salário dela vai ser 1.200 mais 1.500. Então, esse salário será de... Isso. Ainda tem mais uma, letra D. Se em um mês ela recebeu 2.500, ou seja, esse salário dela já foi de 2.500. Naquela lei de função que a gente trabalhou aqui agora, que foi o SX, ou FX, como você quiser, que foi 1.200 mais 100x, o salário dela foi de R$ 2.500. Quantos planos de saúde ela vendeu? O que é que eu vou substituir nesse momento? O S, porque foi o salário dela. Então, o salário dela é de 2.500. Então, eu vou fazer assim, ó, 1.200. Eu vou colocar logo aqui, ó, na ordem da equação, porque fica mais prático, igual a 2.500. Dá no mesmo, gente? Tanto colocar na frente como atrás. É uma igualdade. Lembre-se que isso é uma equação. Então, eu vou ter 100x igual a 2.500 menos 1.200. Então, 100x vai ser igual a 1.300. X vai ser igual a 1.300 dividido por 100. Corta dois zeros. Olha aí. Ela vendeu 13 planos de saúde no mês. Agora sim, ele quer que eu esboce o gráfico. E aí, eu coloco valores aleatórios para x. Entendido, Brenda? Aqui não é aquela situação onde a gente vai colocar valores que são palpáveis, valores reais, que a gente entenda, para que a gente entenda a questão. Aqui não, é só para construir um gráfico. Então, vou colocar valores aleatórios para x e determinar os valores de y. Então, eu posso colocar aqui, ó, eu tenho x, eu tenho a lei da função, onde eu tenho f de x igual a 2x menos 5, e eu tenho xy. Bastam 3, certo? Não precisa mais do que isso, não. É o suficiente para a gente resolver aqui. 3 pontos é o máximo. Vamos lá, então. Temos aqui o seguinte. Olha se vocês conseguem fazer mentalmente, porque aqui é uma questão pequena. Ó. Se eu colocar x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2. Quando x for 0, eu vou fazer o quê? 2 vezes 0
menos 5. Então vai ser 0 menos 5, que vai dar o quê? Menos 5, não é isso? Pronto, então tem um 0 menos 5. Quando for 1, eu vou colocar 2 vezes 1 menos 5. Então vai ficar 2 menos 5 menos 3. Então 1 menos 3. Quando for 2, 2 vezes 2 menos 5. 4 menos 5 menos 1. Pronto. Vamos lá, vamos para o nosso gráfico. Esqueci de colocar aqui o par ordenado. 2 menos 1. E aí vocês vão reparar na hora da construção dos pares ordenados quem é a maior e a menor abscissa. Para ter ideia, ó, eu vou precisar de pontos apenas positivos em x, tá vendo? 0, 1, 2 e o 0, e o ponto nulo, 0, 1, 2 e 3. Mas y eu vou precisar de pontos negativos, então eu vou ter que meu gráfico ele vai estar mais para baixo, ele vai estar numa situação assim, ó. Vou mostrar para você. Eu tenho que fazer prestando atenção sempre nesses detalhes. X, y, 1, 2, 3. Aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Vamos lá. Quando x for 0, y vai ser menos 5. Então ele vai estar aqui, nesse ponto. Quando x for 1, ó, quando x for 1, y vai ser menos 3. Então ele vai estar aqui, ó. Quando x for 2, y vai ser menos 1. Ó, observe que ele foi todo alinhado bonitinho, tá vendo? Para vocês não esquecerem que nós trabalhamos isso ano passado e observarem que numa função de primeiro grau, meu resultado gráfico sempre vai ser uma reta. Tá aí. Vou fazer mais prático, ok? Se vocês não estiverem entendendo, vocês falam, professor, não entendi por que deu esse valor aqui. Eu vou dar os valores para x, para a gente não perder tempo. E aqui eu já vou colocar x e y. Para fazer isso daqui, eu vou fazer essa letra B assim, a próxima letra eu já faço normal. Eu tenho que ter mentalmente, tá mentalmente resolvendo bem, ok? Olha só. Quando x for 0, quando x for 1, quando x for 2. Quando x for 0, vamos substituir aqui, ó, menos 3 vezes 0 dá 0. 0 mais 6 dá 6, não é isso? Pronto. Quando x for 1, menos 3 vezes 1, muito cuidado com o sinal. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 mais 6 dá quanto? 3. Então, vou ter 1, 3. Quando x for 2, menos 3, isso, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 mais 6 dá 0. Então, vai ser 2, 0. Professor, posso fazer assim, em qualquer teste, em qualquer avaliação? Pode, ok? Eu vou entender. Porque aqui é uma função de primeiro grau e ela mentalmente é fácil de resolver.
Vamos lá. Vamos construir o gráfico aqui. Eu vou observar x, eu vou usar somente os valores ó, que ficam à direita de 0 e para y para cima. Então não vou precisar de pontos para baixo. E aí eu vou sempre construir meu gráfico prestando atenção nesses detalhes, porque aí eu sei que espaço eu tenho que ter na hora da construção dele. Eu não vou precisar nem pontos, valores à esquerda, nem para baixo. X. Vamos lá. Y maior ponto aqui eu tenho 6. Então bota aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E para x eu vou precisar de até 3. Até 2, não é isso? 1, 2. Não precisa tanto não. Não tem... Ah, gente, ó. Você só vai colocar até 6 se você precisar de 6. Observe que para x o maior ponto que eu tenho é quanto? 2, está vendo? Você não vai chegar em 6. É isso que eu quero que vocês observem. Qual é o maior ponto que eu preciso para y? 6. E o menor, 0. Se tivesse negativo, eu ia pensar também na construção para baixo, mas não tem. Então não me preocupo. Vamos lá. Quando x for 0, y vai ser 6. Ou seja, a abscissa nula, o ponto cai em cima da ordenada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai estar aqui. Quando x for 1, y vai ser 3. Ó, 1 para x, 3 para y. O ponto vai estar aqui. Quando x for 2, y vai ser 0. Dessa vez a ordenada é nula. O ponto está em cima da abscissa. Vai estar aqui, ó. Mais uma vez, observando aí, ó, os pontos bonitinhos e ordenados. E aí eu vou traçar minha reta que vai passar por cima desses 3 pontos alinhados. Vamos ver aqui como é que ela vai ficar, se ela realmente vai ser isso. Quando x for menos 1, 0 e 1. Já estou pensando aqui por conta do detalhe importante dessa função linear. Ele tem que passar pelo centro. Então vamos ver aqui, ó. Quando x for menos 1, vai ficar o quê? Y vai ficar o quê? Menos 5, não é isso? Vai ficar 5 vezes menos 1 dá menos 5. Então, ó, menos 1, menos 5. Quando x for 0, y vai ser o quê? Zero. Quando x for 1, y vai ser o quê? 5. Você já vê que ele passa, ó, pelo ponto 0, 0. Ó. Já fica bem claro minha função linear. Ele vai passar pelo ponto de origem. Então eu faço o gráfico aqui bem no meio. E aí eu tenho os pontos para x, eu tenho 1 e menos 1. Olha aqui, ó, 1 e menos 1. E para y eu tenho 5 e menos 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 para cima. Se vocês quiserem demarcar, aqui, ó. E menos 5 para baixo. 2, 3, 4, 5.
Vamos lá. Quando x for menos 1, y vai ser menos 5. Então vai estar aqui. Quando x for 0, y vai ser 0. Ó, função linear. Quando x for 1, y vai ser 5. Olha aí o gráfico. Deixa eu fazer aqui a reta. Olha ela aí. Então essa é a função linear. Vamos lá. Próxima letra e última. A partir de agora, eu não quero mais dúvida em construção de gráfico, ok? Outra função linear. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar números maiores aqui. Eu vou colocar menos 2, 0 e 2. Para ficar mais divertido. Então, x, y. Quando x for menos 2, for 0. E quando x for 2. Quando x for menos 2, quem vai ser y? Quero ver quem é que vai acertar aí. Ó, ele é menos x. Significa mude o sinal. Vai ficar 2. Quando x for 0, y vai ser 0 também. Tá vendo? Função linear. Quando x for 2, y vai ser quanto? Menos 2. Vamos lá na construção do gráfico. Função linear, a gente sabe que ele vai passar pelo centro do gráfico. Dois, menos 1, menos 2. Mesma coisa para y. 2, menos 1, menos 2. Vamos lá. Quando x for menos 2, y vai ser 2. Então vai estar aqui. Quando x for 0, y também vai ser 0. Ele vai passar por aqui. Quando x for 2, y vai ser menos 2. Então vai passar por aqui. Vamos passar reta. Tá aí. Eu quero fazer uma pergunta a respeito desse gráfico daqui. Essa função linear aí, onde eu só tenho, você sabe que função linear, o b é igual a 0, não é isso? Essa função linear, esse caso de função linear pode ser chamado de função identidade?
identidade. Volta lá e dá uma olhadinha o que é uma função identidade. Eu vou dar uma dica aqui, ó. Primeiro quadrante. Por que não é então? Não, não, passa. Hã? Isso, função identidade teria que ser bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Ela é bissetriz do segundo e do quarto quadrante. Então ela não é função identidade por esse fato. Entendeu? Então é apenas uma função linear. O que seria uma função linear identidade? Seria, por um acaso, se eu colocasse aqui f de x igual a x. Esse x aí ele teria que ser positivo. Só isso. Vamos lá? Crescimento e decrescimento de funções. Bom, isso daqui vocês vão ver na prática, ok? Para não ficar, professor, eu não entendi ainda. Quando a gente colocar na prática, vocês vão entender. Porque olhando para o gráfico, alguns vão entender rapidamente, outros vão ficar ainda confusos. Vamos lá. Quando os valores de uma grandeza aumentam em função do aumento de valores de outra grandeza, dizemos que uma função que as relaciona é uma função crescente. Então, por exemplo, se eu dou valores aleatórios para x, o crescimento dele, ó, o que é que eu vou observar? Olha aqui nesse gráfico. Eu tenho os valores para x, eu tenho 2. O valor de y, ó, aqui próximo de 8. Okay? Não vamos dizer que é 8 porque ele não deu exatamente 8. Se eu aumentar o valor de x para 4, o valor aqui em 4 vai tocar aqui, ó. O valor de y aumentou em relação ao anterior? Sim. Então, quando eu tenho valores de x crescente e y ele vai ser crescente no mesmo sentido, ok? Eu tenho que essa função é crescente. Você olhando para o gráfico, você vai sempre observar isso. Você marca um ponto em x. Marcou um ponto em x, marca lá onde o gráfico toca. Tocou aqui, ok? Aí você vai colocar um outro ponto crescente aqui em x, 4. E aí você sobe e marca lá na curva do gráfico. Ele aumentou em relação ao valor anterior, eu tenho uma função crescente, ok? Então, esses valores eles vão aumentar, essas grandezas aumentam proporcionalmente. Se um aumenta, o outro aumenta também proporcionalmente. Então, eu digo que eu tenho uma função crescente. Vamos lá. Oi. Não, não são grandezas, são funções proporcionais, mas a função proporcional ela pode ser crescente ou decrescente. Entendeu? Isso, aquela dali é só crescente. Pronto. Vamos lá. Quando os valores de uma grandeza diminuem em função do aumento de valores de outra grandeza, dizemos que a função que as relaciona é uma função decrescente. Vocês vão observar isso agora em relação ao gráfico anterior. Olha só. Eu tenho dois pontos. Vou pegar os mesmos dois pontos, ó, 2 e 4. Repare o seguinte, ó. Quando eu pego o valor de 2 aqui em x e eu vou subir aqui no gráfico, o valor de y aqui é um outro valor, ó. Está próximo de 3, não é isso? Se eu aumentar o valor de x, o gráfico agora toca nesse ponto aqui. Em relação ao ponto anterior, ele aumentou ou diminuiu?
diminuiu. E aí vocês vão fazer a relação, olha, enquanto os valores de x aumentam, os valores de y estão diminuindo. Então, eu tenho grandezas inversamente proporcionais, portanto, eu tenho uma função decrescente. Então, a função decrescente, em qual sentido? Uma grandeza aumenta, a outra diminui. Ou uma grandeza diminui, a outra aumenta. Enquanto na função crescente, uma grandeza aumenta, a outra vai aumentar proporcionalmente. Ou, se uma diminui, vamos ver aqui, ó, eu vou pegar esse valor aqui de menos 4, o gráfico toca aqui. Se eu diminuir para menos 6, tá vendo? O gráfico vai tocar aqui. Em relação ao ponto anterior, ele diminuiu. Então, se eu tenho essas duas grandezas e eu pego pontos distintos diminuindo e o outro valor também está diminuindo, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Então, eu tenho uma função crescente. Certo? Então, função decrescente aqui, ó. Se eu pegar o menos 2 aqui, ó, no meu gráfico aqui, ó, ele vai estar pouco acima de 4. Se eu diminuir, o que, que vai acontecer com o ponto em y? Vai aumentar em relação ao anterior ou vai diminuir? Ó. Aumentar, tá vendo? Então, são inversamente proporcionais. Então, quanto eu estou diminuindo o valor de x, o valor de y ele está aumentando. Por isso, eu tenho uma função decrescente. Entendido? Isso é o gráfico. A gente vai ver na prática na hora da construção e visualização de outras maneiras. Aqui eu tenho um gráfico onde eu tenho linhas curvas. Quando vocês observarem na função de primeiro grau com retas, vai ser bem mais prático isso. Vamos lá. Estudo da função de primeiro grau. E aí eu tenho o coeficiente angular e o coeficiente linear. Okay? Vamos aprender a identificá-los. O coeficiente angular. Em uma função de primeiro grau, onde eu tenho f de x igual a x mais b, com a e b. Rose, depois eu volto. Ainda tem muito para explicar, Rose, não se preocupe não. Eu vou voltar nos próximos gráficos aqui. Com a e b coeficientes reais e a diferente de zero, o coeficiente a é chamado de angular. Okay? Então, numa função de primeiro grau, onde eu tenho f de x igual a ax mais b, o coeficiente a ele é chamado de coeficiente angular. É esse a que vai determinar se a função é crescente ou decrescente. Já vai ser uma outra maneira de você visualizar e muito mais rápido e muito mais prático. Você vai dizer se a função é crescente ou decrescente só observando o coeficiente a. Se o coeficiente a for um número positivo, ele vai ser uma função crescente. Se o coeficiente a for um número negativo, vai ser uma função decrescente. Então, a função, ok? O coeficiente angular ele vai determinar o crescimento ou o decrescimento do gráfico na função. Então, por exemplo, eu coloco aqui para vocês f de x igual a 2x mais 1. Você vai observar aqui, ó, o a é 2. Concorda comigo? E 2 é positivo. Se a é maior do que 0, ele é positivo, então posso dizer que é uma função crescente. Agora, se eu digo assim, ó, f de x é igual a menos x mais 3, observe que a é menos 1. Lembre-se que o coeficiente a ele está sempre com a incógnita. O coeficiente b é o chamado independente, ele não é acompanhado de incógnita. Então, a é menos 1. Nesse caso aqui, a é menor do que 0, então eu tenho uma função decrescente. Então, se a questão pedir para você identificar através simplesmente da função e não do gráfico, ó, essa função é crescente ou decrescente, você vai observar o coeficiente angular. Se a for positivo,
função crescente. Se A for negativo, função decrescente. Perguntas? Por enquanto, tranquilo, né? Vamos lá. Coeficiente linear. Já na função ax mais b, o b ele vai representar o coeficiente linear. O b vai ser o ponto onde a reta da função de primeiro grau, no caso, ele vai tocar no eixo das ordenadas. Em y, ele vai tocar aqui, ó, nesse ponto. Esse ponto aqui onde ele tocou é o ponto B. Ok? Então, quando a gente constrói um gráfico, deixa eu ver se eu consigo recuperar. Não dá para recuperar não os gráficos que nós fizemos. Eu não vou nem tentar, porque eu vou perder tempo. Mas eu vou mostrando para vocês nas próximas resoluções. Ok? O B, esse B, ele vai determinar o ponto no eixo das ordenadas, em y, quando ele toca em y. Então, B é o chamado coeficiente linear. E a raiz da função de primeiro grau? Oi. Oi, eu não estou ouvindo nada. Tá com muito chiado. Tá com muito ruído, Eduardo. Eu quase não ouço. Mas vamos lá, peraí. Vou construir um gráfico aqui e vou mostrar para vocês. Não era nem isso que eu queria. Descartar aqui. Eu vou construir um gráfico mostrando passo a passo para vocês. Preste atenção, Rose, que também vai lhe ajudar aqui, ó. Eu tenho uma função aqui, f de x igual a menos x mais 1. Vou colocar bem simples ela para construir rapidinho. Rapidamente, quando x for menos 1, botar números menos 2, 0, 2. Quando x for menos 2, quem vai ser y? Diz aí para mim. Substitui aí. Lembre-se que o valor de x é menos 2. Então aqui muda o sinal. Menos 2 dá 2, não é isso? 2 mais 1, 3. Y vai ser 3. Quando x for 0, quem vai ser y? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá todo mundo mudo? Pronto. Y vai ser 0? Observe. Quando x for 0, vai ser 1. Vai ser 1. E quando x for 2, quem vai ser y? Não, observa direito. Substitua, gente, ó, o valor de x por 2. Menos 2 mais 1 dá quanto? Não. Menos 1. Cuidado, vocês precisam fazer esses cálculos aí bonitinho, viu? Façam, não fiquem tentando adivinhar, não. Vamos lá, vamos construir esse gráfico aqui rapidinho.
x vai ser até 2 e menos 2, y menos 1 e até 3. Ó, mesmo que a mão livre, eu tenho que determinar pontos de modo que eles fiquem bem, ó, com a mesma distância entre um ponto e outro. Vamos lá. Quando x for menos 2, y vai ser o quê? 3, não é isso? Ó. Aí eu vou ter que fazer isso aqui. Quando x for 0, y vai ser o quê? 1. Então, quando x for 0, y vai ser 1. Então, ele vai tocar aqui. Quando x for 2, y vai ser menos 1. Ó. E aí eu venho e vou traçar a reta. E agora quero que vocês observem tudo isso aqui, ó. Pronto, vamos lá. Responda para mim aqui uma coisa. Quem é o coeficiente A? Menos 1. Quem é o coeficiente B? O coeficiente B é quanto? 1, gente. É o coeficiente independente, como não tem? É 1. Vamos lá. Baseado nas informações que eu dei anterior. Essa função é crescente ou decrescente? É função decrescente. Muito bem. Por que a função é decrescente? Isso. Muito bem. Função decrescente porque A é menor do que 0. Ó, A é um número negativo. Mas você observa também pelo gráfico. Como eu falei para vocês naquelas duas primeiras questões. E aí, Rose, olha só. Se você pegar o ponto, ó, 2 aqui, y, ó, vamos pegar pontos aleatórios. Se eu pegar um ponto aqui, qualquer, vou pegar um outro ponto aqui qualquer de x, ó. Esse ponto aqui aumentou ou diminuiu em relação ao anterior? Diminuiu. Então, quando você está, ó, diminuindo, desculpe, ele aumentou. Ele aumentou em relação ao anterior. Esse daqui, em relação a x, ele diminuiu. Em relação a y, você percebe que ele está aumentando, não é isso? Quando você diminui o valor de y, porque nesse sentido daqui, ó, que eu vou mostrar através da seta, os valores de x estão ficando menores. Concorda comigo? Concorda comigo? E nesse sentido daqui, da reta y, os valores estão o quê? Aumentando. Concorda também? Pronto. Se eu peguei um ponto aleatório aqui qualquer de x, joguei para y, joguei na reta, depois peguei um ponto menor em x e joguei na reta de novo, o ponto de y aumentou ou diminuiu em relação ao anterior? Aumentou, não foi isso? Ele aumentou. O que é que está acontecendo? X está diminuindo, ó, e y está aumentando. Por isso, eu tenho uma função decrescente. Pronto. E aí eu falei do coeficiente A. O coeficiente A é o chamado coeficiente angular. Ele determina se a função é crescente ou decrescente. Se A for positivo, eu tenho uma função crescente. Se A for negativo, eu tenho uma função decrescente. Nesse caso aqui eu tenho, ó, duas coisas me formaram. O gráfico, que aí eu vou dizer para você, todo gráfico que tem uma caída, ok? Gráfico da função de primeiro grau, que tem uma caída para a esquerda, você vai ver todo gráfico que a reta está caindo para a esquerda é um gráfico de uma função decrescente.
Todo gráfico que a função, ó, para a esquerda vai ser decrescente. Para a direita, função crescente. Então, vocês vão observar muito isso. Outra coisa, depois eu falei do coeficiente linear, que é o B. O B, ele vai determinar onde a reta vai tocar no eixo das ordenadas, o eixo Y, que é esse aqui, ó. Então, o B, ele toca em qual ponto aqui? A reta toca em qual ponto? Que ponto é esse aqui? Qual é o valor desse ponto que eu marquei aqui de vermelho? 0, 1, 2, 3. Que ponto é esse aqui onde ele toca? 1. Esse daqui vai ser o coeficiente B. Em toda reta, toda vez que a gente construir o gráfico, quando a reta tocar no eixo das ordenadas, esse ponto onde ela toca vai ser esse mesmo valor que você vai ver aqui, ó. Vai ser sempre esse mesmo valor. Esse é o coeficiente linear. O coeficiente angular, ele vai determinar se a função é crescente ou decrescente, ou seja, o ângulo da reta. E a função linear não, desculpe. O coeficiente linear, ele vai determinar onde a reta toca o eixo das ordenadas, o ponto B. Então, esse 1 aqui, ó, é esse ponto B aqui, ó. Ele sempre vai tocar nesse ponto. Diga, pode falar. Eduardo começou a falar alguma coisa. Eduardo, o coeficiente B é onde ele toca na reta das ordenadas, é só isso. Esse valor daqui, em toda a reta numérica, a gente vai construir várias retas e você vai ver que ele sempre vai tocar naquele ponto. Eu vou sair daqui, porque senão a gente vai ficar parado aqui nessa mesma questão, só repetindo ela, quando a gente for construir vários gráficos. Aqui, nesse daqui mesmo já tem, ó, ele já vai mostrar. Eduardo, me diz aqui, ó, eu tenho uma função menos 4x mais 8. Essa função é crescente ou decrescente? E aí, turma, é crescente ou decrescente? Decrescente. Isso. Você reparou que eu falei para você o caimento da reta para a esquerda, tá vendo? Você olha para a reta, ela tem caída para a esquerda. É função crescente. É isso? Decrescente. Isso. Muito bem. Pronto. Quem é o coeficiente A? Menos 4. Quem é o coeficiente B? 8. Não é isso? B, aqui é 8, que é o coeficiente linear. O que foi que eu falei sobre o coeficiente linear? É onde a reta toca em qual dessas retas? O eixo Y. E no eixo Y ele vai tocar em 8. Olha lá no gráfico onde a reta tocou. Exatamente no 8, tá vendo? É só isso. Esse é o ponto B. Não está conseguindo ligar o áudio, Eduardo? Entendeu agora? Dá uma olhadinha. Lu. Eu nem sei se é Lu ou Brenda. Ah, é porque Eduardo está dizendo que não está conseguindo ligar o áudio. Ah, aconteceu alguma coisa aí, Eduardo. Mas entendeu agora o que foi que aconteceu com o coeficiente, o que é o coeficiente linear, o coeficiente B? É onde a reta toca o eixo das ordenadas. Aquele ponto que ela tocou, ó, se você observar, o B é 8. Quer dizer que quando eu fizer o meu gráfico, a reta vai tocar exatamente em 8 quando ela passar pelo eixo das ordenadas.
Só isso. E aí, se eu perguntar quem é a coordenada desse ponto, a coordenada daqui vai ser 0 em x, 8 em y. E outra, agora a gente está trabalhando com raiz da função. Raiz da função, vamos esquecer esse b. Raiz da função é onde ele toca o eixo das abscissas. Vai ser diferente agora, viu, gente? Pronto. O coeficiente linear é onde ele toca o eixo das ordenadas. E a raiz da função é quando a reta vai tocar o eixo das abscissas. Esse ponto daqui é a raiz da função. No momento em que ele toca, a reta toca o eixo das ordenadas, então se eu perguntar quem é a raiz dessa função, basta eu olhar para o gráfico. Se eu tiver só o gráfico, eu vou olhar lá onde ele toca o eixo x, ele toca no ponto 2. Então a raiz da função é 2. Mas se eu não tiver o gráfico, se eu tiver apenas a lei da função, como é que eu vou determinar a raiz dessa função? Basta você fazer o seguinte aqui, ó, que eu vou explicar para você. Basta fazer o seguinte. Se eu tenho uma função aqui qualquer, f de x igual a é brincadeira isso. Se eu tiver uma função aqui, por exemplo, f de x igual a 5x menos 10, e eu peço para você, determine o zero da função. Basta você pegar a função e igualar a zero. Quem é a função? 5x menos 10 igual a zero. E isso aqui virou o quê? Uma equação de primeiro grau. Então, vou fazer o quê? Resolver essa equação. X vai ser igual a 10. X vai ser igual a 10 dividido por 5. X vai ser igual a 2. Bom, essa daqui é a raiz da função. Então, 2 é a raiz da função. Então, o professor ele vai tocar em 2 quando o gráfico passar pela reta? Sim. Então, nesse caso aqui, eu pedi qual é a coordenada do zero da função. E aí, vai ser quando y for igual a zero. Então, vai ser 2, 0. E qual vai ser a coordenada quando a reta tocar no eixo das ordenadas? Me diz aí. Quando ele tocar no eixo y, eu vou observar quem é o coeficiente linear. O coeficiente linear b é menos 10. Qual vai ser a coordenada quando ele passar pelo eixo das ordenadas? Vai ser o quê? Quando x for 0, y vai ser menos 10. E aí, quando você tem um esboço do gráfico bem lindo, bem rápido. Olha só, eu vou colocar ele para cá. Olha só como é que ele vai ficar um esboço bem rápido para se fazer. A minha função foi essa daqui. F de x igual a 5x menos 10. Eu encontrei que a raiz dessa função foi 2. Então, portanto, eu tenho como coordenada 2 zeros. E quando ela passa pelo eixo das abscissas,
ele vai ter como coordenada 0, menos 10. Olha só como é que vai ficar meu gráfico. Um, 2. Aqui é a raiz. Lembre que a raiz sempre está tocando no eixo x. Aqui é o eixo y. Eu preciso de qual? Menos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui vai ser menos 10, onde eu tenho a reta tocando pelo eixo das ordenadas. Olha aí meu gráfico. Só com 2 pontos, encontrando a raiz e identificando o coeficiente linear onde ele toca ao eixo das ordenadas. Acabou. Isso é chamado de esboço do gráfico. E muitas questões vão pedir isso. Vamos lá? Vamos ver algumas questões para treinar? Gente, essa primeira questão daqui é ridícula, não é isso? Classifique as funções como crescente ou decrescente. E aí? Letra A é o quê? Porque A é igual a 3, não é isso? É maior do que 0. Não vou fazer ela. Vou deixar ela para vocês se divertirem, porque ela é bem fácil. Vamos ver essa daqui. Essa daqui é muito boa. Essa aqui é o que eu quero que vocês entendam e é onde eu vou perceber se vocês realmente entenderam. Determine o valor de k para que a função f de x, não é isso? Igual a 4 menos 8 menos kx seja decrescente. Bom, vamos compreender aqui uma coisinha. Para a função ser decrescente, o a tem que ser o quê? Isso, a tem que ser menor do que 0. Identifica aí nessa função, quem é o coeficiente a. Eu sabia que vocês iam ficar perdidos. Seria o parênteses, gente, porque é o que está acompanhado da incógnita x. Esse KI, ele é chamado de parâmetro, ok? Então, quando vocês virem essas duas letras assim nesse formato, nessa questão, esse k é o parâmetro, é quem eu tenho que descobrir. E esse x é a incógnita da função. Ó. Como é que eu vou saber, professor, qual é a diferença entre incógnita e parâmetro? A incógnita está representada aqui, ó. Tá vendo? Se a incógnita fosse k, aqui dentro estaria k, não x. Ok? Então, essa é a minha função. Bom, identificando o coeficiente a aqui, o coeficiente a é o que está no parênteses, como vocês falaram. É esse aqui. E o coeficiente b, quem é? 4. Se eu fosse construir a reta, eu sabia que na reta ia passar pelo ponto 4 em y. Mas para mim não importa isso aqui, eu só quero identificar. Ele está dizendo que eu quero determinar o valor de k para que a função ela seja decrescente. Então, o a tem que ser menor do que 0. Eu já sei quem é a, então vamos lá colocar a menor do que 0. Então, menos 8 menos 3k vai ser menor que 0. E isso daí é o quê? Uma inequação, não é isso? E aí, nessa inequação,
eu vou ter 8 menos 3k. Eu vou desprezar esse menos aqui, porque ele está do lado de fora. Eu vou resolver essa inequação. Então vai ficar menos 3k, tudo que tem incógnita no primeiro membro, o que não tem passa para o segundo membro. Vou multiplicar por menos 1. E vocês lembram o que é que acontece quando eu multiplico uma inequação por menos 1? E isso, a desigualdade também ela vai ser modificada. Então vai ficar 3k maior do que 8. E aí eu resolvo. K é maior do que 8 terços. Acabou. Só vou fazer isso aí. Ele só quer saber o valor de K? Está aí o valor de K. Para a equação ser decrescente, K tem que ser maior do que 8 terços. Perguntas? Vamos para a próxima questão. Olha só, próxima questão, questão 6. Ele tem o seguinte aqui. Determine a raiz das funções apresentadas a seguir e o ponto de interseção dos seus gráficos com o y. Eu só quero que vocês façam a letra A. Eu quero que vocês determinem para mim a raiz e eu quero que você determine onde o gráfico toca no eixo das ordenadas. Y vai ser igual a quanto? E a raiz da função quem é? Um minuto. Isso aí é rapidinho. Para fazer somente a letra A, para ver se vocês entenderam. E aí? Qual é o ponto de interseção do gráfico com o eixo y? Fica todo mundo calado porque até então o professor nunca falou, interseção. Quer ver que eu vou falar de outra maneira? Aonde é que o gráfico toca no eixo y? No 2. Fica todo mundo perdido porque o livro usa outras palavras. E como é que eu resolvo o zero da função? Ou raiz da função? Não sei se eu falei isso para vocês agora, mas ele também. As questões podem dizer assim: olha, calcule o zero da função. É a mesma coisa. Eu vou pegar o quê? A função e igualar a zero. Então, menos 5x mais 2 e igualar a zero. Menos 5x igual a menos 2. Multiplicando por menos 1. 5x vai ser igual a 2. X vai ser igual a 2 quintos. Aqui é a raiz. Pronto. Resolvi os dois pontos aqui. A raiz e o ponto de interseção com o eixo y. Faz só a letra B aí para ver, se vocês entenderam. Que a gente vai para a equação de função de segundo grau.
E aí, na letra B, y é tocado em qual ponto? 6. E quem é o zero da função? Menos 2. Vamos ver aqui. 3x mais 6 igual a 0. 3x igual a menos 6. X vai ser igual a menos 6 dividido por 3. X igual a menos 2. Está aí. O zero da função é menos 2. Muito atentos aos sinais. Perguntas? Acho que não, né? Vocês já sabem identificar crescimento, decrescimento de uma função, já sabe identificar quem é o zero da função, ou raiz, pode vir dessas duas perguntas. Você sabe identificar quando é que o gráfico, em qual ponto ele vai interceptar o eixo das ordenadas, que vai ser o coeficiente linear. Okay? Você sabe que o coeficiente angular vai determinar o crescimento e o decrescimento também da função. Pronto. E aí a gente finaliza a função de primeiro grau. E nós vamos para a função de segundo grau. Função de segundo grau, gente, não é nada complicado não. Mas o gráfico para construir é um pouco mais trabalhoso, porque já não vai ser mais uma reta. Então, se vocês perceberem aqui, as funções de segundo grau são muito utilizadas nas ciências naturais para descrever movimentos nos quais se relaciona a posição de um objeto em relação ao tempo. Ou, como vocês estão vendo aí, em relação ao gráfico da pandemia, do Covid-19. Você vai ver que ele descreve uma curva. Então, a função quadrática ou função de segundo grau, o gráfico dele, ele vai descrever essa curva que é chamada de parábola. E como é que eu vou reconhecer uma função de segundo grau? Lógico, você reconhece a função de segundo grau pelo coeficiente a da incógnita. Você vai ver que ela tem o mesmo formato de uma equação de segundo grau. Então, você vai ter esse formato aqui, ó. F de x igual a ax ao quadrado, coeficiente a, sempre ao lado da incógnita de expoente 2, mais bx, o coeficiente b, mais c, que é o termo independente. E se vocês observarem, ele tem o mesmo formato da equação de segundo grau. Então, isso vai facilitar muito vocês na hora de resolver muita coisa daqui, porque vocês já conhecem. Vocês já sabem resolver a equação de segundo grau utilizando o delta, Bhaskara. Vocês vão precisar dele. Okay? Vocês já sabem fazer a substituição dos valores, no caso do função de primeiro grau. Então, substituindo esses valores numéricos aí, você vai encontrar os pontos até a gente descrever essa parábola. Okay? Então, vamos avançando aqui. E aí ele já começa com um gráfico, essa coisa linda aí, ó, que é essa parábola de amarelo. Tá vendo? E vocês lembram que eu falei que eu terminei a função de primeiro grau falando sobre a raiz? A raiz da função de primeiro grau é onde ele toca o eixo, ele toca qual dois eixos, o x ou y, raiz da função. Raiz da função é o eixo x. Então, na função de segundo grau, não deixa de ser diferente, ó. No momento em que ele toca o eixo x, ó, tá vendo? Ele vai ser a raiz da função. Esses dois pontos aqui são chamados raízes da função. Quando a gente resolve uma equação de segundo grau, as duas raízes x' e x', não é isso? Esses são os pontos aqui, ó. São x' e x'. Quando você resolve a equação de segundo grau, ele vai passar por esses dois pontos aqui, ó. Menos 2 e 2.
para obter essa função, esse gráfico da função de segundo grau, eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia no gráfico da função de primeiro grau. Eu tenho a lei da função, no caso aqui, ó, x² menos 4, e eu determinei valores aleatórios para x e encontrava o valor de y substituindo na lei da função. Ó. Menos 3² menos 4 vai dar 5. Então, eu tenho menos 3, 5. Menos 2² menos 4 dá 0. Então, eu tenho meu ponto aqui, ó, menos 2, 0. E aí vai, eu vou resolver cada uma delas. Ok? E aí agora a gente vai fazer uns cálculos bonitinhos aqui. Primeiro, do estudo da função de segundo grau, é a concavidade da parábola, que a gente vai estudar. A concavidade da parábola, quando eu falar com vocês sobre concavidade, é esta parte aqui interior da parábola, ok? Espera aí, deixa eu dar uma parada nela aqui. Esse daqui é a concavidade da parábola. Se essa abertura está voltada para cima, como está aqui, ou se ela está voltada para baixo. Então, quando a gente falar de concavidade da parábola, eu tenho dois momentos. Ou a parábola está assim, com cavidade voltada para cima, ou se ela está assim, com a concavidade voltada para baixo. Quando é que eu vou determinar? Como é que eu vou saber isso? Eu vou observar o coeficiente A na função de primeiro grau. Se A for maior do que 0, eu vou ter uma concavidade voltada para cima. Está aparecendo o nariz e 2 olhos. A maior do que 0, concavidade voltada para cima. Então, ele vai estar esse U. Se o A for menor do que 0, lembrando, professor, eu não sei que A é esse aqui. Você tem a função, ó. ax² menos bx, ou mais bx, tanto faz, mais c. Se esse coeficiente A aqui for positivo, vai estar com concavidade voltada para cima. Se ele for negativo, ele vai estar com concavidade voltada para baixo. Somente isso. O que é que acontecia com o coeficiente A na função de primeiro grau? Ele determinava o que? O decaimento da reta, ou se a função, ou não. Se a função é crescente ou decrescente, não é isso? Então, se A for positivo, eu tenho uma função crescente. Se A for negativo, eu tenho uma função decrescente. Nesse caso aqui, eu vou observar a concavidade na função de segundo grau. Vamos lá. Então, está aqui, ó. A função, o gráfico da função anterior, você observava o seguinte, ó. O A, quem é o coeficiente A aqui? O A é 1, não é isso? Se A é 1, portanto, A é maior do que 0. Se A é maior do que 0, eu tenho concavidade voltada para cima. Coordenadas do vértice. A coordenada do vértice é onde o vértice ele finaliza uma curva para iniciar uma curva de subida ou descida, ok? Então, as coordenadas do vértice, ele vai ter uma formulazinha que vocês vão ver aqui, ó, que é o x-vértice e o y-vértice, que eu vou colocar para vocês. Então, vamos lá. A coordenada do vértice, ele vai determinar o eixo de simetria dessa parábola, onde ele corta a parábola exatamente no meio. Deixa eu voltar aqui à questão anterior. Então, por exemplo, nesta parábola daqui, esse 4 aqui é a coordenada do vértice. Quem pode me dizer aqui qual é a coordenada desse ponto 4 aqui, desse ponto de coordenada? Ele está tocando em y, não é isso?
quer dizer que o valor de y é 4. E x quem é? 0. Isso, 0, 4. Então, se eu tenho 0, 4, essa é a coordenada, é onde a parábola ela vai curvar exatamente. E ele também é chamado de eixo de simetria. Você vai ver que ele está exatamente, ó, no meio da minha parábola. Você vai ver que o lado esquerdo é exatamente igual ao lado direito. Okay? Esse é o eixo de simetria. Essa coordenada, a gente chama aqui, ó, x vértice, y vértice. Então vamos aprender aqui como é que a gente calcula. Aliás, não vai dar não. A gente já passou do tempo. Eu não vou passar questão em relação à coordenada do vértice não. Eu vou alterar lá, ok? No Wake. A gente vai parar por aqui. Aí na próxima semana a gente finaliza o livro e termina aqui a coordenada. Vai estar assim, Iris. Pode ficar tranquilo. Travou a tela aí. Ok, turma? A gente fica por aqui. A atividade que eu vou colocar só vai ser até aonde eu expliquei para vocês. Façam a atividade. Se não entender, deixa para próxima semana, tirar dúvida e fazer comigo. Tchau, tchau.